Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental. Quinho, Capitão, Pirineu, Carneiro, Nelo, Novo, Silvia, Presente. Wellington e William presente. Sob a proteção de Deus e com a ajuda do corpo técnico da Câmara, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis em 5 de agosto de 2025, às 18h04. Passaremos agora a leitura do dia com o vereador Novo. Salmos 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Estamos iniciando a ordem do dia. Mensagem de veto total ao autógrafo 23 do Projeto de Lei Complementar número 3 de 2025 do Poder Legislativo, que insere o artigo 61A, a Lei Complementar número 1 de 1997, que dispõe sobre a isenção da cobrança de taxas e emolumentos aos microempreendedores individual, MEI, e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Mensagem de veto total número 2 de 2025, autógrafo 23 de 2024, projeto de lei complementar 3 de 2025, Poder Legislativo, parecer número 44 de 2025, CJR. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo decidiu por vetar totalmente o autógrafo número 23 do projeto de lei complementar número 3 de 2025. Esse projeto, de autoria do Poder Legislativo, dispõe sobre a isenção da cobrança de taxa emolumento microempreendedor individual, MEI. Verificou-se que o veto foi protocolado dentro do prazo regimental estabelecido pela Lei Orgânica do Município, sendo recebido pela mesa diretora e encaminhado aos vereadores para análise e deliberação. Além disso, o veto foi encaminhado à Comissão Permanente competente para emissão de parecer e, posteriormente, será lido em plenário, cumprindo assim todos os requisitos regimentais. O veto se fundamenta na ausência de impacto orçamentário e prévio planejamento financeiro, não condizendo assim com o interesse público. Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de promover a simplificação e desburocratização do processo de abertura e início das atividades dos microempreendedores individuais, MEIs, com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reforça a validade da Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874/2019, e da Resolução CGSM 59/2020. Fica claro que atividades de baixo risco, incluindo as realizadas por MEIs, podem iniciar suas operações sem a necessidade de obter alvarás e licença de funcionamento. A implementação desse projeto busca alinhar-se a esse entendimento, facilitando o empreendedorismo e promovendo maior liberdade econômica. Ao reduzir a burocracia, possibilitamos que os microempreendedores comecem suas atividades de forma mais rápida e segura, contribuindo para o crescimento econômico, geração de empregos e fortalecimento do setor informal formalizado. Assim, é nítida o interesse público sobre a matéria. A justificativa para que este projeto está na necessidade de aplicar e ampliar os benefícios dessa decisão do STF, garantindo que a legislação seja efetivamente utilizada para simplificar o processo e estimular o desenvolvimento de pequenos negócios, promovendo um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Assim, emito parecer contrário ao acolhimento do veto total e encaminho a matéria para discussão e votação em plenário, para que os vereadores possam deliberar sobre a manutenção ou derrubada do veto. Este é o parecer, jornal 29 de julho de 2025. Coloco o parecer da Comissão de Justiça em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Coloco o parecer em votação simbólica. Os vereadores favoráveis ao parecer permaneçam sentados e os contrários em pé. O parecer foi aprovado por 8 votos. Coloco o veto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco o veto em votação.
A votação será nominal e precisará da maioria absoluta para a sua rejeição. Coloco o secretário solicito ao secretário que faça a chamada nominal para a votação. Quinho, Capitão, Irineu, Carneiro, Melo, Novo, Wellington, William contrário e Silvia. Contrário, o veto foi rejeitado por 9 votos. Projeto de lei número 13 de 2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2026 e dá outras providências. Passaremos à segunda discussão do projeto das emendas de 1 a 5, das emendas complementares de 1 e 2 e da subemenda complementar de 1 a 3. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, nós passaremos à votação das emendas e do projeto. Passaremos à votação da emenda 1. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda foi aprovada por 9 votos. 8 votos. Passaremos à votação da emenda 2. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 2 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da emenda 3. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 3 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da subemenda complementar 1 à emenda 3. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A subemenda complementar à emenda 3 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da emenda 4. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 4 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da emenda 5. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 5 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da emenda complementar 1. A votação será simbólica e precisará da sua maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda 1 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação da emenda complementar 2. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda complementar 2 foi aprovada por 8 votos. Passaremos à votação do projeto. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. Encaminho o projeto à Comissão de Finanças e Orçamento para a elaboração da redação final. Projeto de Lei número 14 de 2025 do Poder Legislativo.
declara patrimônio cultural e imaterial do município de Joanópolis a Orquestra de Viola Caipira Matutos da Mantiqueira. Passaremos à segunda discussão do projeto. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto está em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 8 votos. 8. Projeto de Lei Complementar 1 de 2025 do Poder Executivo. Dispõe da majoração do quantitativo do emprego público de professor de Educação Básica 1, PEB 1. Solicita ao secretário que faça a leitura do projeto. Ofício Gabinete 653/2025. A Sua Excelência Silvia Maria Navarro Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, referente, encaminhamento, projeto de lei complementar 1/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal em caráter de urgência, nos termos dos artigos 53 da Lei Orgânica do Município de Joanópolis, o projeto de lei complementar 1/2025. Dispõe da majoração do quantitativo de emprego público de professor e educação básica 1, PEB1. Justificativa. Submetemos à elevada apreciação desta colenda Câmara Municipal o presente projeto de lei, que tem por finalidade a ampliação do número de empregos públicos de provimento efetivo para o cargo de professor de educação básica 1, PEB1, no âmbito da administração direta do município da Estância Turística de Joanópolis, São Paulo, mediante a criação de 8 novas vagas a serem providas por meio de concurso público vigente. A proposição decorre da necessidade urgente de adequação do quadro do magistério à realidade atual da rede pública de ensino, marcada pelo aumento contínuo da demanda escolar, pela criação de novas turmas e pela observância às diretrizes legais e pedagógicas que regulam a composição das classes, a jornada dos docentes e os parâmetros de qualidade do ensino. Importa destacar que a presente medida também visa suprir vacâncias existentes e prevenir eventuais defasagens no corpo docente, de forma a assegurar a continuidade das atividades escolares, a estabilidade do calendário letivo e a manutenção da qualidade dos serviços educacionais oferecidos à população. Salta-se ainda que os empregos públicos ora criados são de natureza técnica e permanente, não se tratando de cargos de comissão ou de livre nomeação, o que reafirma o compromisso da administração pública com os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade. Projeto de Lei Complementar 1 de 2025, de 30 de julho de 2025, dispõe da majoração do quantitativo do emprego público de professor de educação básica 1, PEB1. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usa suas atribuições legais, faça abrir que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Ficam criados, no âmbito da administração direta do município da Estância Turística de Joanópolis, São Paulo, mais de 8 empregos públicos de provimento efetivo de professor de educação básica 1, PEB1, a serem lotados por aprovados em público, elevando o quantitativo expresso no anexo 1º da Lei Complementar 7/2025, passará a constar da seguinte forma. Tabela atualizada. Denominação: professor de educação básica 1, PEB1. Quantidade: 46. Artigo 2. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Joanópolis, 30 de julho. Pela ordem, senhor presidente, eu peço dispensa dos prazos de emenda para a agilidade do projeto. Coloco o pedido de dispensa do prazo de emendas em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa do prazo de emendas foi aprovado por 8 votos.
Algum vereador deseja se manifestar preliminarmente sobre o projeto? As comissões irão se reunir no intervalo para oferecimento de pareceres. Após o projeto, terá sua primeira discussão na próxima sessão ordinária. Extraordinária, perdão. Projeto de lei número 23 de 2025 do Poder Executivo, que acrescenta a ação de governo em programa específico do PPA 2022-2025 e na LDO 2025. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Ofício Gabinete 667/2025, a Sua Excelência Silvia Maria Iqui Navarro Andrade, presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, encaminhamento de projeto lei 23/2025. Excelentíssima senhora presidente, tenho por meio deste respeitosamente caminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal em regime de urgência o projeto de lei 23/2025 que acrescenta programa de governo específico no PPA vigente, Lei 2071/2021. Justificativa: a inclusão do programa de governo para aquisição de moto niveladora no PPA vigente, a Lei 2071/2021, justifica-se por diversos princípios do planejamento da administração pública, que orientam a alocação de recursos e a execução de políticas públicas de maneira eficiente e eficaz. Princípio da legalidade. O PPA, como instrumento legal, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública em caráter estratégico. A inclusão da aquisição da moto niveladora deve ser feita por meio de uma alteração na lei, garantindo que o investimento esteja em conformidade com as normas de procedimentos legais. Isso assegura a transparência. Princípio da transparência. Ao inserir moto niveladora no PPA, a administração pública torna pública a sua intenção de compra. Isso permite que a sociedade, o legislativo e os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, acompanhem e fiscalizem o processo, desde que sua previsão até a execução. A transparência é essencial para a boa governança e o combate à corrupção. Princípio da eficiência. A aquisição da moto niveladora não é um gasto aleatório, mas um investimento estratégico. A máquina permitirá a realização de obras de infraestrutura, como manutenção de estradas vicinais e nivelamento de terrenos, de forma mais rápida e econômica do que a terceirização desse serviço. Isso gera eficiência operacional e reduz custos a longo prazo. Diante do exposto, contamos com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei para que possamos dar prosseguimento ao processo de aquisição do referido patrimônio. Projeto de lei 23/2025, 1º de agosto de 2025, acrescenta ação de governo em programa específico no PPA 22/25 e na LDO 2025. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usa as atribuições que a lei lhe confere e faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no Plano Plurianual PPA 2022-2025, Lei 2071-2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, Lei 2229-2024, a ação de governo no programa 2.20.606.0002.1071, aquisição de moto niveladora. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Joanópolis, 1º de agosto de 2025. Pela ordem, senhora presidente, novamente eu peço dispensa dos prazos de emenda para agilidade do projeto. Eu coloco o pedido de dispensa do prazo de emendas em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa de prazo de emendas foi aprovado por 8 votos. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? As comissões irão se reunir no intervalo para oferecimento de pareceres. Após, o projeto será deliberado na próxima sessão extraordinária. Projeto de lei número 24 de 2025 do Poder Executivo. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 1.193.666,76. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto.
Ofício Gabinete 668-2025, a Sua Excelência Silvia Maria Aqui Navarro Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Joanópolis, encaminhamento do Projeto de Lei 24/2025. Excelentíssima Senhora Presidente, venho por meio desse respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal em regime de urgência o Projeto de Lei 24/2025 que autoriza a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 1.193.666,66. Justificativa. Submetemos a elevada aquisição dos membros da Igreja Câmara Municipal, Casa Legislativa, o presente projeto de lei que visa autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 931.125, com o objetivo de financiar a aquisição de uma nova moto niveladora para a Secretaria de Infraestrutura, recurso oriundo do convênio SPOA-SEMAPA número 958751-2024, pelo transferigov.br número 006636/2024. Soma-se uma proposta de suplementação no valor de R$ 262.541,66, também contemplada no projeto de lei 24/2025, tem como objetivo de custear integralmente a aquisição de uma nova moto niveladora para a Secretaria de Infraestrutura. A presente suplementação é crucial para que o município possa finalizar o processo de compra da máquina que, como já foi exposto, é de fundamental importância para a execução de obras de infraestrutura, como a manutenção de estradas rurais e o nivelamento de vias não pavimentadas. A presente proposição reveste de caráter de urgência, conforme o regime de tramitação ora solicitado, em virtude da imprescindibilidade de dotar o município de equipamentos adequados para a manutenção e melhoria de sua malha viária. A moto niveladora é uma máquina essencial para a realização de obras de terraplanagem, nivelamento de estradas rurais e conservação de vias não pavimentadas, serviços esses que impactam diretamente a qualidade de vida da população. A Secretaria de Infraestrutura tem sido demandada a realizar inúmeras intervenções nas estradas vicinais e baixos distantes, e a aquisição de uma máquina nova e moderna permitirá otimizar os trabalhos, garantindo maior eficiência e celeridade na execução das tarefas. Diante do exposto, contamos com o apoio e a sensibilidade dos 9 vereadores para a aprovação desse projeto de lei, para que possamos dar prosseguimento ao processo de aquisição e colocar esta ferramenta essencial a serviço da nossa comunidade. Projeto de lei número 24/2025, 1º de agosto de 2025. Fica autorizada a abertura de créditos adicionais no valor de R$ 1.193.666,66. O prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usa atribuições legais para saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura no Departamento Contábil de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 262.541,66, a ser incorporado pela Lei 2.239, 19/12/24, destinada ao atendimento de despesas decorrentes de capital, observando a classificação institucional, econômica e funcional programática a seguir especificadas. Prefeitura Municipal, Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Secretaria de Manutenção do Setor, Equipamentos e Material Permanente, R$ 262.541,66. Total da suplementação, R$ 262.541,66. Artigo 2º. Fica autorizado a abertura do Departamento Contábil de um crédito especial no valor de R$ 931.125, a ser incorporado pela Lei 2.239, 19/12/24, destinado ao atendimento de despesas decorrentes e de capital, observando as classificações institucional, econômica e funcional programática a seguir especificadas. Prefeitura Municipal, Agricultura, Abastecimento, Meio Ambiente, Secretaria, aquisição de moto niveladora, equipamentos e material permanente, R$ 931.125. Total do crédito especial, R$ 931.125. Artigo 3º. O crédito adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da anulação de dotação, no valor de R$ 262.541,66, das seguintes dotações do orçamento municipal vigente. Descrição. Prefeitura Municipal, Administração e Finanças, Encargos Municipais, Reserva de Contingência, R$ 262.541,66. Total da anulação de dotação, R$ 262.541,66. Artigo 4º. O crédito adicional aberto está coberto com os recursos provenientes de excesso de arrecadação, transferência financeira de convênio SPOA-SE-MAPA número 958751-2024, no valor de R$ 931.125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Joanópolis, 1º de agosto de 2025. Senhora Presidente, pela ordem, peço dispensa dos prazos de emenda para agilidade do projeto.
Coloco o pedido de dispensa do prazo de emendas em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa de prazo de emendas foi aprovado por 8 votos. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? As comissões irão se reunir no intervalo para oferecimento de pareceres e, após, o projeto será deliberado na próxima sessão extraordinária. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2025 do vereador Wellington, que concede o título de cidadão joanopolense honorário ao senhor Sandro Montanari Ramos de Vasconcelos. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei do decreto legislativo número 10 de 1 de agosto de 2025. Concede o título de cidadão joanopolense honorário ao senhor Sandro Montanari Ramos de Vasconcelos. O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições legais, faz saber que o plenário decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Sandro Montanari Ramos de Vasconcelos o título de cidadão joanopolense honorário. Artigo 2º. A honraria que se refere ao artigo anterior deverá ser entregue ao homenageado em sessão solene, designada pelo presidente da Câmara. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal, constantes no orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A presente proposta tem por objetivo prestar uma homenagem ao senhor Sandro Montanari Ramos de Vasconcelos, concedendo-lhe o título de cidadão joanopolense honorário. Segue anexo o histórico e o documento do homenageado. Joanópolis, 1º de agosto de 2025. Gostaria de pedir a dispensa dos prazos de emendas desse projeto, por favor. Coloco o pedido de dispensa do prazo de emendas em discussão. Algum vereador deseja se manifestar sobre o pedido? Coloco o pedido em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria simples para a sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O pedido de dispensa do prazo de emendas foi aprovado por 8 votos. Algum vereador deseja se manifestar sobre o projeto? As comissões irão se reunir no intervalo para oferecimento de pareceres e, após, o projeto será discutido e votado na próxima sessão extraordinária. Passaremos agora às considerações finais. Com a palavra, o vereador Nelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores do público, boa noite. Eu gostaria de apenas agradecer ao prefeito pelo aumento que ele deu da cesta, que os funcionários estão, é pouco, mas estão contentes. E é uma polêmica que foi tanto tempo, coisa que poderia ter resolvido bem mais antes. E agradecer também ao Juninho pelo esforço que ele está fazendo, sem o vereador. As estradas vai indo devagarzinho, pouco a pouco, com dificuldade, gente que não quer doar mais madeira para a ponte, está difícil da gente correr atrás. Embora tenha madeira lá perto seu, né, Arneu? Mas está difícil para a gente tirar aquele negócio lá, não sei como que vai ser feito. E no mais, correr para a luta, não tem o que fazer. Esperar que, se Deus quiser, Deus dê força e luta para nós. Só isso, senhor Pedro. Com a palavra, vereador Novo. Com a palavra, minha palavra eu abro mão. Com a palavra, vereador Wellington. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, público que nos acompanha pelo canal do YouTube. Não sei se estão acompanhando hoje porque está sem internet na cidade, né, para falar a verdade. Hoje caiu a internet, caiu o sinal da Vivo, estamos um pouquinho isolados aqui. Bom, mas eu vou ser breve nas minhas considerações.
Eu vou falar um pouquinho mais sobre política nacional, o que a gente vem enfrentando e o quanto as pessoas, nós do interior, muitas vezes estão deixando isso de lado, e isso vai virar um problema para todos nós, para toda a nossa sociedade. Todo mundo que me acompanha politicamente sabe que lá atrás eu fui um pouquinho até radical politicamente nessa parte de direita, sempre me declarei de direita, sou cristão. E lá atrás, no passado, até por falta de experiência, eu era um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais sem preparo para debater sobre isso. Hoje, com um pouco mais de coerência, um pouco mais de experiência, eu percebo que o nosso país não merecia estar passando o que está passando, com essa questão de extremismos políticos, tanto da parte da direita quanto da esquerda. Eu acho que o nosso país merecia mais do que isso. Nosso país já merecia, de fato, ser administrado de maneira coerente, de uma maneira que nós trouxéssemos o melhor aqui para todos nós. Mas hoje eu entendo que esse lado extremo de ambas as partes não vai acabar. E a culpa disso daí é claramente, escancaradamente, do governo Lula e do PT. Hoje a gente percebe que, se de fato a direita não se unir, não arregaçar as mangas e não tentar criar, de fato, respeito à nossa bandeira, respeito à nossa democracia, nós vamos pedecer. Eu nunca tinha ido numa manifestação na Avenida Paulista, fui no último domingo agora na manifestação na Paulista, tinha muita gente, e as pessoas estavam lá por um só ideal, e muitas pessoas acham que era o pró-Bolsonaro, e não era. Era pró-Brasil. Todo mundo está com medo, com receio do que vem acontecendo, porque hoje o respeito da tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, já não existe mais. Hoje a gente percebe que temos um Supremo Tribunal Federal se intrometendo em assuntos que envolvem atos políticos e não atos administrativos. A gente percebe que a gente tem uma mídia completamente corrompida, como, por exemplo, hoje a gente vê falar muito sobre a taxação do Trump, mas ninguém está falando da taxação da Venezuela. Então a gente percebe que todas as mídias estão vendidas. E quem sofre com isso somos nós, consumidores finais dessa mídia poluída. Então, o recado que eu queria dar aqui hoje é muito mais para a população, a sociedade como um todo, e não como administrador, mas sim como cidadão. Que ou a gente abre os olhos nessa próxima eleição, ou se preparem que de fato nós vamos nos tornar uma Venezuela. Hoje, os candidatos presidenciáveis que têm condição de derrubar o PT e o Lula, todos estão sendo perseguidos e todos estão tendo seu mandato, se tornando inelegíveis. Então, isso não é contra só um grupo político, é contra a sociedade como um todo. Porque a gente percebe que estão decidindo na canetada as próximas eleições. Então, hoje, pode ser um desafeto nosso que está com a tornozeleira eletrônica, pode ser um desafeto nosso que está sendo preso, pode ser um desafeto nosso que está ali do outro lado sofrendo, mas lá na frente, com certeza, todos nós vamos sofrer essas retaliações. E se a gente não se unir, eu tenho certeza que no futuro a gente vai se arrepender de ter deixado isso acontecer debaixo dos nossos próprios olhos e não ter lutado contra isso. Bom, é só esse recado que eu gostaria de dar hoje. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador William. Boa noite a todos, boa noite aqui à mesa, aos nobres pares que estão aqui, público que nos assiste. Eu venho trazer hoje aqui uma situação, vou dar um complemento aqui sobre o vereador Wellington aqui, e dizer que nós convocamos todas as igrejas para estar orando pelo Brasil, orando por toda a autoridade aqui constituída, para que Deus venha abençoar a nossa nação. Nós estamos aqui reservando um tempo todos os dias, né, em prol do nosso país. E posso dizer que nós estamos preocupados, porque estamos caminhando hoje, né, por uma, como que eu posso dizer assim, com uma limitação. Essa limitação que vem tirar toda a nossa liberdade, seja religiosa, seja política, seja de todas as formas, que isso venha, né, cair por terra, que Deus venha dar livramento para as nossas vidas dessa situação.
Muitas das coisas nós podemos lutar, nós podemos enfrentar, nós podemos fazer. Mas aquilo que não está na nossa mão, nós temos que orar e colocar na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus, né, está zelando pelo nosso país, pela nossa nação, e que Ele tem um propósito para nós. Louvado seja Deus. Hoje, eu recebi muitas reclamações das demarcações de trânsito da cidade, principalmente na rua do Mercado Bragion. Vários comerciantes ali reclamaram de fazer toda a faixa amarela de um lado da rua. Eu até vejo necessidade, como eles disseram, ali, a partir do Empório, que é um pedaço mais estreito, mas pegar a rua inteira ali e vir até a antiga laticínio ali, eu acho que acabou exagerando um pouco. E aqui, o munícipe acabou de mandar para mim, aqui, ó. Ele mandou uma carta, que a prefeitura mandou uma carta convite aos comerciantes, que nessa carta convite diz aqui: reunião informativa sobre a Secretaria de Obras convida os comerciantes e estabelecimentos localizados sofrerão alterações de trânsito a participarem de uma reunião informativa do trânsito na cidade. Agora, ele manda aqui: marcar uma reunião para ouvir propostas de uma coisa já decidida, uma vez que já colocaram as placas, pintaram as guias e colocaram na internet, o que nós vamos fazer aí, se o negócio já está sendo executado? Então, eles estão vendo, eles estão achando aqui que há uma incoerência de você convidar. Sim. Vereador, muito bem apontado esse tema. Eu ia deixar para falar até na próxima sessão, que eu conversei com alguns moradores e comerciantes. E eu pedi para que eles fizessem um abaixo-assinado e eles demonstrassem o quanto estão descontentes com a situação. E o que eu também iria sugerir logo na sequência é que esse tipo de reunião fosse prévia. Eu vejo, sim, a necessidade de nós estarmos controlando o trânsito aqui, como eu venho cobrando há muito tempo. Mas eu acho que um estudo técnico precisava ter sido feito, porque nós vamos ter a nossa opinião, mas só que eu acho que a nossa opinião é um pouquinho leiga sobre o assunto. Acho que precisaria ter uma secretaria ou alguém que soubesse falar sobre trânsito propriamente dito, o que tem que ser feito na cidade e não ser feito na canetada. Mas esse é um requerimento que eu gostaria de participar com o senhor, uma indicação. Perdão. Então, eles acharam aqui uma falta de consideração, né? Convidar depois de já ter iniciado a obra, né? Tudo aí que está sendo feito já tem vídeo, já tem fotos na internet, já tem as demarcações sendo feitas, sem a consulta, não só da parte dos comerciantes, mas como também dos próprios moradores que pediram aqui para mim, para que eles pudessem ter voz. Então, até alguns moradores perguntaram, mas é só para os comerciantes, nós não podemos estar aqui? Falei, ó, todo mundo que envolve a parte central da cidade, aqui aonde vão ser demarcadas as ruas, eles têm o direito de estar aqui. Porque tem pessoas até reclamando, falou, ó, que nem ali em cima, pintaram toda a frente da casa ali, e um lugar que é largo, que tem um espaço grande, que em frente ao Edinho Pneus ali, só que ele só tem uma vaga para pôr o carro dele na rua. Ele não pode pôr o carro dele na rua mais. Ele vai ter que pôr em outro lugar, sabendo que na própria frente da casa ele não pode. E outra, se fosse uma rua estreita que atrapalhasse o trânsito, ele até concordaria com isso. Mas ele falou, não atrapalha de forma alguma. É uma parte, né, que tem um escoamento grande ali e que não vai prejudicar a população. O demais é só nesse momento. Com a palavra, vereador Quinho. Boa noite, presidente, na qual cumprimento todos os colegas vereadores, o pessoal que acompanha na TV Câmara, que estão aqui presentes. Vereador, presidente, perdão, eu venho aqui com base no artigo 228 do nosso regimento interno e no parágrafo 2º, que seja convocado o secretário de obras para essa casa. Mas o meu entendimento fala que a presidente tem o poder de mandar ofício e tem que votar o requerimento dessa casa. Eu acho que não vejo necessidade de votar o requerimento, porque nós somos soberanos, o plenário é soberano. E nós temos que convocar esse secretário de obras, porque ele está achando que ele é o dono da cidade. Qual minuto que ele vem falar com os vereadores, explicando o que está acontecendo na cidade? Eu acho que é hora de chamar esse secretário para mais explicação dessa casa. Com a palavra, o vereador Capitão Solano. Boa noite a todos que nos assistem presencialmente, online, via o YouTube, nossos colegas vereadores.
os assessores da Câmara. Só queria trazer aqui um posicionamento, uma satisfação, né? Ontem foi publicado o relatório final da SEI Fio da Navalha e da SEI Enxofre. Então, nós encerramos aí 6 meses de trabalho, né? Só para deixar claro, só a da Fio da Navalha são 391 páginas de trabalho, mais de 2.000 páginas em anexo. E nós não, hoje, por ser uma sessão extraordinária, nós não temos essa liberdade de fazer a leitura do resumo. Então, na próxima sessão, nós traremos aqui, mas quem tiver interesse em saber o andamento, saber quem são os indiciados, saber os processos que foram apontados, está disponível no site da Câmara, para que possam aí tirar suas próprias conclusões. O material já foi encaminhado por Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU, e o CAD, tá? Então, agora as providências serão judiciais. Encerramos a nossa parte de investigação e aguardamos agora que seja feita a justiça. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Irineu. Com a palavra, vereador Carneiro. Senhor presidente, pelo YouTube, senhores presentes, senhores vereadores, vamos começar pela tapa-buraco. Diz que amanhã vai começar em frente ao Brajão, lá na Vila Sanches, que está uma panela lá, que essa gestão, desde que entrou, fica maquiando e não faz. Diz que amanhã vai começar a fazer. Vamos aguardar, depois na terça-feira nós voltamos para agradecer. Vamos falar também, ontem acabou de falar, o relatório da SEI foi fechado. Uma SEI que começou, eu achei que ia ser aquela explosão. Depois, no meio, já deu aquela caída. E no final, que nem loucos para terminar a SEI ontem. Mas eu vejo coisa absurda nessa SEI. Absurda como as notas de gasolina da saúde. Não está na SEI. Os contratos da saúde, a secretária não assina. Ela não é ordenadora da secretaria? O que aconteceu com essa SEI? Por que tiraram a secretária desse embaraço da SEI? Mas citaram um monte de nome, 30 nomes. Citaram gente condenada a 12 anos de cadeia. Olha, eu quero ver o Ministério Público apurar e ver tudo isso. Porque se caber emenda, eu acho que não cabe emenda, eu tenho que fazer da saúde. Por que tiraram a secretária desse embaraço da SEI? É a pergunta que o Carneiro faz. E como diz outra cidade também está sendo movimentada. Cidade de Vargem, o prefeito envolvido também na SEI. Eu não entendo. Nós estamos em Joanópolis. Nós temos que acatar o problema de Joanópolis. De outra cidade, não. Agora, senhora presidente, 2 partidos vão protocolar nessa casa, na ética dessa casa. Eu já avisei o partido, eu sou o primeiro a assinar. E tem mais 2 vereadores que vão assinar comigo. Movindo o jurídico dessa casa passou por cima de tudo que é lei, achando que ele é o Alexandre de Moraes? Acho que não. Ele é o senhor Fernando Pive. Então, tudo isso nós vamos apurar uma ceia paralela agora. Eu vou apurar. Porque diz que até o meu nome está envolvido em 2022. O que eu fiz em 2022? Nem vereador eu era. Caramba, 30 nomes envolvidos nessa ceia. Eu quero que leia o relatório semana que vem para mim subir na tribuna e debater também. Eu quero debater. E vou debater. Porque eu não aceito. Picuinhas, existia um propósito. O prefeito Adalto fez isso, o prefeito Adalto fez aquilo, almirante, não sei o que mais, a bandeira, tudo bom, tudo bem. Vamos apurar? Vamos apurar. Mas picuinhas, que nem virou essa SEI, para mim virou uma picuinha. Uma vergonha. Quem fechou a SEI ontem, para mim, é mais vergonhoso ainda por ter tirado a secretária. Para mim é vergonhoso. O que nós estamos fazendo de vereador nessa casa? Vereador Edo, nós temos que levantar tudo isso ao contrário agora. Nós vamos levantar ao contrário a SEI agora. Porque nós temos que pôr em prato limpo o que aconteceu. Por quê? Hoje mesmo foi cobrado, mais uma vez, o transporte da saúde é uma vergonha. Os exames, tudo parado. E está aí. Será que ninguém viu essa parte na SEI? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrar. Antes de terminar,
eu gostaria que, se o plenário vai acatar o meu pedido, para a gente convocar o secretário. Gostaria que todos acompanhassem, porque o povo quer resposta lá fora, e eu não vim para agradar secretário. Eu preciso honrar aqueles votos que colocaram o voto de confiança em mim. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 12ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 18h49, e convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão extraordinária a realizar-se daqui 10 minutos. Boa noite.